Paz de Cristo, amados. Amém. Amém? Queria convidar a igreja a ficar de pé mais uma vez, pegar suas Bíblias e abrirem em Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, no capítulo 5, verso 24, parte B. Meu Deus, como é que a pessoa consegue decorar tanta coisa? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24. Nós vamos ler somente a parte B do verso, da metade para frente. Amém, amados? Diz assim: hoje vimos que Deus fala com o homem. Até aqui. O tema da mensagem nesta noite é Deus fala. Alguém aqui já ouviu a voz de Deus? Você ouviu a voz de Deus hoje? Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Tem pessoas aqui que talvez faz tempo que não ouvem a voz de Deus. E como é bom nós ouvirmos a voz de Deus. Ela tem um poder de dirigir nossos passos, conduzir, endireitar nossas veredas, de forma tal que ninguém perde o rumo ou alvo. Por isso, eu separei 7 formas por onde Deus tem falado conosco. Existem muitas outras, mas eu acredito que por meio dessas 7 formas de Deus falar conosco, nós vamos começar a prestar então mais atenção. E baseado aqui no texto, os irmãos viram, é óbvio que eu isolei ele aqui um pouco para poder extrair o tema, mas o versículo em si diz, no verso 24 de Deuteronômio 5, e dissestes: eis aqui o Senhor, nosso Deus. Ele nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que o homem fica vivo, porque eles temiam ouvir a voz de Deus e serem desintegrados. Deus tem prazer em falar conosco. E eu quero provar esta noite, por meio das Escrituras, que Ele fala a todo instante, a todo momento, a cada segundo, a cada manhã, a cada anoitecer. E eu quero mostrar 7 formas pelas quais nós conseguiremos identificar nitidamente a partir de hoje Deus falando. O primeiro texto, eu gostaria que os irmãos abrissem no Salmo 19. Salmo 19. Amém? Um salmo bastante conhecido, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, que é uma forma de falar da amplitude do céu, anuncia a obra das suas mãos. Preste atenção nestes verbos. Os céus manifestam a glória. Eles expõem, eles mostram, eles revelam a glória de Deus. E o firmamento anuncia, prega, grita, clama, ensina a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala. Ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra,
e as suas palavras até ao fim do mundo. Que poema lindo, mas é mais do que poema. É uma verdade absoluta. O salmista declarou que Deus fala por meio daquilo que Ele criou na amplitude dos céus, no firmamento celeste. Porém, Ele não fala o idioma de cada nação. Ele fala pela grandeza. Seja a noite, seja o dia, um ensina o outro. E a sua palavra, ela toca o coração dos homens. Meu amado, não existe uma revelação mais clara deste meio pelo qual Deus fala com os homens do que os céus e a terra. Seja sincero, meu irmão. Eu levanto nos dias da semana, levanto 6 e pouco da manhã. Normalmente eu saio para lá de fora, eu moro em zona rural, e é muito comum eu ver a relva toda úmida, molhada do orvalho. Fica nítido no meu coração. Parece que se eu correr um pouquinho ali, eu encontro os passos dele que acabou de passar ali, regando as flores. Parece que eu quase consigo pegá-lo na esquina, na curva. Ele acabou de passar ali. Os pássaros estão cantando louvores que eu ainda não aprendi. Há uma alegria exuberante. As árvores brilham. Deus está ali. Ele está falando, Ele está pregando, Ele está anunciando. Se engana terrivelmente quem pensa que Deus só fala entre 4 paredes, como na igreja. A igreja é muito mais do que um prédio. A igreja é construída por homens. Somos nós. Meu amado, você já parou para prestar atenção o porquê essa rotina do sol e da lua? Parece um baile, não é? Olha como Deus é harmonioso. As galáxias dançam. Há uma música, há um ritmo. Tanto há um ritmo cravado que nós temos um relógio, não é? Que marca exatamente aquelas 24 horas da música e o sol baila e brilha e atinge a sua força máxima ao meio-dia. Depois de toda a sua glória manifesta, anunciando quem o fez, que só pode ser mais iluminado do que o próprio sol. O sol começa humildemente a descansar e a deitar, mas ainda seus reflexos iluminam no horizonte agora um novo espetáculo. Oh Deus maravilhoso! Glória a Deus! A lua muitas vezes de prata, de ouro, de sangue. Tem se falado tanto de lua de sangue também. Não importa a cor, ela está sempre lá na melodia e na mesma música, não é? Mas há mais do que o brilho das estrelas para nós ouvirmos da parte de Deus na noite. A noite também representa, meu amado, Deus falando para nós que na vida nem sempre as coisas se manterão de dia. O mundo dá muitas voltas. Os irmãos já notaram que na escuridão nós nos tornamos um tanto que receosos. Há uma certa insegurança na noite, não é? Um local que você conhece, você pensa 2 vezes em dar um passo quando você não enxerga. Alguma coisa desperta no nosso coração um temor, porque nós não vemos. É noite. Muitos homens de Deus sentiram e aprenderam sobre isso. Olha só, todo mundo deve conhecer esse versículo. É um versículo muito comum até em rabeira de caminhões. O choro pode durar uma noite, mas a alegria... O texto é intencional. O Espírito Santo intencionalmente fez com que o escritor dissesse isso. Por quê? Porque olha a relação. O choro está de mão dadas no texto com a noite, não com o dia. A noite
uma representação, uma palavra sutil da parte de Deus aos nossos corações. Haverão tempos de dor. Haverão tempos de solidão. Haverão tempos de lágrimas. Mas a alegria vem pela manhã. E quando o sol se levanta, perdemos o medo, não é? Há uma força sem palavras que nos incentiva, nos inspira a continuarmos, porque o dia chegou. Eu olho o Salmo 23, eu vejo a noite e o dia. Você quer ver o dia? Pastos verdejantes. Olha que coisa maravilhosa. Não é? Alegria plena. Águas tranquilas. Você bebendo daquela água límpida. Refrigeração da alma. Alegria plena. Cálice transbordante. Mas quando eu te falo vale da sombra da morte, fica à noite na sua consciência. Ele nos ensina por meio da sua glória clara, óbvia, como num quadro de um pintor famoso ali, num cantinho meio isolado, a assinatura do artista. Deus mostra a sua assinatura na grandeza das coisas que ele fez. É como se ele dissesse: ei, você acha isso tudo muito grande? Eu sou maior do que tudo isso. Olha que mensagem. Não foi nenhum pastor que te disse isso, foi Deus. Quando você olhou para o céu, quando nós olhamos para as estrelas na imensidão, há toda uma ironia. Quando Deus chama o seu servo Abraão e diz assim: sai da tenda, Abraão, conta as estrelas, se podes, e se puder, se você conseguir contar todas elas, o que eu te prometi não vai acontecer. Ironia. Abraão olhou para um céu estreladíssimo, porque não havia postes de luz, nada que ofuscasse o brilho das estrelas, uma crosta de brilhantes magníficos, mais 1, 2, 3, 4, ah Senhor, não sei se aquela ali eu já contei ou não, não dá para contar. Eu estou falando da época de Abraão. Deus estava ensinando Abraão a olhar para o céu e aprender sobre sua fidelidade. E Deus quer falar todos os dias, todas as noites conosco, e tem pessoas que só olham para o chão. Olhar para cima, de onde vem a sua redenção. Deus fala. Deus fala por meio da sua criação. A NASA aí, que acredita ser a representante da compreensão das galáxias, se ela não sabe nada, e mede, e filma, e fotografa, e filtra, e chega a conclusões de bilhões de galáxias, de trilhões e trilhões de estrelas infindáveis. Deus continua dizendo para mim e para você: sai da tua casa e olha para as estrelas. Se você puder contar as estrelas, então tudo que Deus prometeu na sua palavra não vai se cumprir. Não acredite em Deus se um homem algum dia conseguir contar todas as estrelas. Mas não há, meu amado, ciência e nem avanço que possa atingir a contagem exata de todas as estrelas. Logo, Deus está nos ensinando: a sua fidelidade permanece para sempre. Confie em Deus. Enquanto houver um céu sobre a sua cabeça, estrelas brilhando e um chão firme onde você pisa, Deus continua sendo mantenedor, sustentador de tudo. Ele é fiel. Se Ele tem poder para manter esta música, dance com ela. Aprenda o ritmo. Preste atenção. Deus quer falar todos os dias conosco. Eu acho interessante, eu falei de ironia, porque as Escrituras dizem que Deus chama cada uma das estrelas pelo nome
e elas ainda enfileiram-se. Seja sincero. Haja nome. Acredita-se que é possível haver mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. E olha que o deserto do Saara é grande. As orlas dos mares, há muito grão de areia. Não é verdade, amado? Lá no Rio Grande do Norte tem muita areia lá. Deus chama cada uma das estrelas pelo nome. Conta cada fio de cabelo da nossa cabeça. Sabe quando um pardal cai aqui ou ali. Aprendamos a ouvir Deus. Sem linguagem, diz o verso 3, sem fala, ouvem-se as suas vozes, e em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Japoneses, chineses, os índios, os africanos, os holandeses, os poloneses, todos entendem, quando olham para cima, que existe um Deus poderoso acima de todas as coisas a falar conosco. Esta é uma forma de Deus falar. Deus já falou com você hoje? Ou você está louco para que acabe o culto agora, para você correr lá na rua e tentar enxergar uma estrela? Preste atenção, Deus está sempre falando conosco. Abra em Romanos no capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele reforçou esta realidade, ele corroborou com esta verdade em Romanos no capítulo 1. Versículo 20. Nem Romanos 1, verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Este eles aqui está colocado em nós. Para que nós não tenhamos desculpa, Deus revelou a sua divindade pela glória da criação do universo. É isso que o apóstolo Paulo disse. Não existe um homem que parte deste mundo sem saber da existência de Deus. Não existe. Mesmo onde o evangelho não alcançou, não chegou, lá está estampado. Todo homem tem a imagem e semelhança de Deus e consegue pela lógica chegar, conceber esta questão. Tudo é muito perfeito, sincronizado. Logo, uma mente inteligente estabeleceu essa organização, esse ajuste fino do universo. Todos os homens que partem deste mundo, ouvindo ou não ouvindo o evangelho, não terão desculpas diante de Deus. Ah, mas ninguém pregou o evangelho para mim. Aí Deus vai dizer, eu preguei. Você é que não quis assistir ou ouvir o culto. Todo dia. Deus não disse para que cada um de nós, pais, instruísse os nossos filhos, quando eles estivessem na cama, quando eles se levantassem, quando eles andassem pela casa, não é? Colocássemos nas paredes. Disse para instruir o povo, escrever com letras garrafais nas paredes das ruas, para que se alguém passasse correndo, vai que está perdendo ônibus, já olhasse para o lado direito ou esquerdo, e lá está estampado os mandamentos. Deus disse para que nós instruíssemos nossos filhos com os mandamentos dele, de dia e de noite,
para que eles pudessem obedecê-lo, para que eles pudessem servi-lo. Mesmo que nós não façamos isso, Ele faz isso todos os dias por meio dos céus e da terra. Todo dia. Se eu correr para lá e para cá, os céus e a terra estão anunciando a glória de Deus. Amém, amados? Então não duvide da capacidade, do poder, da inspiração desse Deus que fez os céus e a terra, em ser fiel à sua palavra, e em ser poderoso acima de tudo. Não tenhamos medo. É como se Ele dissesse por meio desta grandeza infinda para nós: não tenha medo, ó pequeno rebanho. Então eu não terei. Seja nos pastos verdejantes ou nos vales da sombra da morte, o que importa é que Ele estará conosco. Seja de dia ou seja de noite. Quando você entrar num período de lágrimas, saiba que ele não durará para sempre, se você confia em Deus. Assim como a noite tem que dar lugar ao dia, haverá o tempo em que você também vai sorrir novamente. Pode ter certeza, porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. Segunda forma que Deus fala conosco aí mesmo, em Romanos, capítulo 2, verso 14. Romanos 2, 14. Diz assim: porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Segunda forma que Deus fala conosco, todos os dias, por meio da nossa consciência. Você vê uma criança, nós não ensinamos, nosso filho está aprendendo a falar, nós não chegamos para ele e dizemos assim: filho, olha, o copo não pode deixar o copo quebrar. Não, você não fica falando isso para o seu filho, a não ser que você vê ele indo em direção do copo, né? Você está aprendendo a andar, você fala: não, quebra. Mas mesmo que nós não venhamos a dizer nada para eles, se eles pegarem um copo na mão, por menor que sejam, e deixarem aquele copo cair, o barulho e os pedaços, a desorganização diante de seus olhos, já acusa a consciência. Alguma coisa está errada. Porque não era assim, estava organizado, se desorganizou. Alguma coisa aconteceu de errado. E se não tiver ninguém vendo, aí a criança vai mais além ainda. Ele pega cada pedacinho, põe num saquinho, esconde, ninguém nunca vai ficar sabendo da prova do crime, não é? A consciência faz parte da imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos, salvo aqueles que têm uma deficiência mental que os impede de se relacionar conosco de forma inteligente. Mas, na maior parte das pessoas, todos possuem consciência. E na consciência está timbrada de forma divina leis específicas, ainda que básicas. Como o leme do navio, mesmo pequeno, ele muda a direção do circuito nas águas, não é? Todos nós temos esta consciência. Um homem ímpio, quando eu falo um homem ímpio, é uma pessoa que não conhece a Deus e vive na prática do pecado de forma absoluta. Ele não tem paz. Ele não precisa de ir para uma igreja. Ninguém precisa dar sermão. A consciência dele está ali,
acusando-o ou absolvendo. Por isso tantas pessoas se envolvem com drogas e tantas outras coisas mais. Vícios para tentar abafar. Não é a voz do pregador. É a voz da consciência. Consciência que Deus já passou por ali e já escreveu diretrizes para a nossa vida. O homem, ele possui da parte de Deus uma voz na consciência, mesmo que ele não a ouça. Ele sente que ela, a culpa, traz esta culpa ou absolve. É verdade ou não é? Um homem ou uma mulher tem um amigo, estão trabalhando, acontece alguma desavença, e aí aquela amizade é rompida em milésimos de segundo por causa de uma palavra soberba, de orgulho ou coisas do tipo, de uma ofensa verbal. E as pessoas dão as costas. Logo vem a consciência e diz assim: por que você fez isso? Aí vem o orgulho no homem: não vou voltar atrás. Ninguém mandou ele me fazer isso. Parece filme. Nos filmes parece que todo mundo é louco, né? No filme, claro, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Ninguém faz isso, né, meu irmão? Mas a pessoa pensa. A nossa consciência, imediatamente, é acessada por Deus. E Deus fala por meio dela, dizendo: isso que você fez não está certo. Coloca na balança quantos valores, quanto tempo de amizade, carinho, respeito você está jogando no lixo por causa de uma discussão. A nossa consciência nos esmaga. E se nós tentarmos abafá-la, cada vez aquilo vai piorar. Por isso tantas pessoas angustiadas nesse século. Um século onde as pessoas não se comunicam mais. Há um sistema virtual que escravizou os homens. Como uma cena de duas pessoas numa piscina, uma amiga do lado da outra, as duas estão conversando com amigos, não estão conversando uma com a outra pelo celular. As pessoas moram no prédio, num apartamento que tem 20, 50 famílias, mas ele não sabe o nome de ninguém. Entramos num ônibus com dezenas de pessoas e sentamos e saímos e parece que não vimos ninguém. E isso pode ser resultado de uma consciência atolada na culpa, um charco, uma consciência pesarosa que faz com que o homem se torne totalmente introspectivo. Por isso tantas coisas terríveis acontecem na atualidade. Pessoas com a consciência pesada. Deus fala comigo e com você constantemente, meu irmão, por meio da nossa consciência. Prestemos atenção. Olha para você ver como isso é uma coisa até científica. Existe uma frase de efeito nas leis do trânsito que diz assim: na dúvida não ultrapasse. Esta dúvida diz respeito à sua consciência, dando um resultado diferente da lógica. Você olha com o carro, acredita que o carro tem potência suficiente para ultrapassar a este carro que está à frente. Você olha no horizonte, há uma curva de certa distância e você mede matematicamente, pela lógica você diz: eu posso ir, mas uma coisa dentro de vocês diz assim: não vai. A nossa consciência é dirigida por Deus. Se nós formos, podemos pôr tudo a perder por causa de uma incoerência, de uma insensatez, uma tolice. Pessoas já perderam a vida com toda a sua família por causa desse tipo de insensatez. Pode ter certeza que Deus deu um toque ali na consciência, falando: não, mas o homem não, mas eu posso, eu vou, eu me garanto. E aí, meu irmão, Deus disse para nós não fazermos e nós desobedecemos. Vamos ter que arcar com as consequências diante de Deus, não é? As amizades, em tudo, preste atenção sempre na sua consciência. Talvez Deus esteja dirigindo você, tentando te livrar, e muitas vezes você não está dando atenção.
uma voz que você compreende, mas é pela sensibilidade. Não é uma voz falada, letra por letra. Nós sacamos, sabe? Dá uma luz. As pessoas usam aquela expressão insight. É uma questão que vem à tona e você precisa prestar atenção. De repente vai ter uma discussão. E aí aquela palavra sobe à língua, como que um veneno, aquilo vai destruir. E alguma coisa na nossa consciência diz, não fale. Se falarmos vai ter um alto preço. Deus nos fala por meio da nossa consciência também. Olha como Deus fala, hein, meu irmão? Deus está nos cercando. Por fora, por dentro. De dia e de noite. No escuro ou no lugar iluminado. Não é? Seja por meio das estrelas, por meio da nossa consciência. Deus fala. Prestemos atenção em suas palavras. Terceira forma. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1, a parte A. Amém? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, até aqui. Olha aqui, o texto já começa dizendo, Deus antigamente falou de muitas formas, muitas vezes, por meio dos profetas. Os profetas fazem parte de um grupo ministerial pelo qual Deus consagra. Mas aqui tem sinônimo de pessoa. O texto não está querendo elevar a questão profética. Está querendo nos transmitir a mensagem de que Deus falou outrora por meio de homens. Deus fala por meio de pessoas. Você entende? Homens e mulheres. Tem pessoas que não conseguem ouvir Deus falando por ninguém. Sabe por quê? Porque fazem acepção de pregadores. Quando nós fazemos acepção do tipo, irmão, quem é que vai pregar no domingo? Quem é que vai pregar no sábado? Esse daí pode ir para a igreja 1000 vezes, nunca vai ouvir Deus. Porque Deus não se manifesta para quem faz acepção de pessoas. Meu amado, nós, quando congregamos, vamos sobre a promessa, crendo que onde 2 ou 3 estão reunidos, ali Deus estará. Cristo se manifestará. Amém? É para isso. Não é para nós buscarmos sabedorias de homens. Nós buscamos ouvir Deus. Nós estamos atentos ao que Deus vai dizer. Isso não importa quem será a pessoa. Você quer uma prova óbvia disso? O Filho de Deus. Jesus não tem nada a ver com esses atores hollywoodianos de 2 metros de altura com os olhos azuis, cabelos loiros. Jesus é desse tamanho, os apóstolos desse tamanho assim. É o ruim, nesses filmes aqui, Jesus desse tamanho, os apóstolos desse tamanho, Zaqueu desse tamanho. Não é? Jesus desse tamanho, sinceramente, se Jesus fosse como esses atores dos filmes bíblicos,
Se Jesus se parecesse com qualquer um deles, a Bíblia se contradiria. Sabe por quê? Porque as Escrituras dizem que ele não tinha beleza nenhuma. Quem olhava para ele falava, vem esse... Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só tem bandido lá, ladrão. Olha só, cara. Sabe o que esse cara disse? Diz que era o Filho de Deus. Vamos rir para não chorar. Olha o tipo. Se Jesus fosse galã como os que nós conhecemos nos filmes, ele tinha fã-clube na época. Ele não precisava nem de pregar. As mulheres que a Bíblia diz que o seguem para ajudá-lo, como por causa do seu itinerante ministério, ele não parava, não seriam mulheres, seriam fãs. A Bíblia estaria escrito. Fãs, as vezes ficariam petrificadas no Jesus, Filho de Deus, cara de anjo. Os homens crucificariam ele de inveja, por causa de sua beleza. Aquele filme Ressurreição, que eu aconselhei os irmãos a assistirem, ele se aproxima bastante de uma expressão judaica, simples, sem aquela atração da fisionomia que nós estamos acostumados. Um homem com um nariz grande, uma altura média, uma pele bastante queimada, envelhecida, sabe? Cabelos que não saíram de um salão de beleza, barba que não foi aparada, você sabe? Que abraça, que está ali, que se mistura na multidão, aquele que Judas teve que dizer, aquele que eu beijar o rosto é ele, porque senão ninguém achava quem ele era igual a todo mundo. E eu não estou me baseando em historiadores, estou me baseando na Bíblia. Abre Isaías, no capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 1. Se você encontrou os Salmos, continua seguindo em frente. Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Você vai chegar em Isaías. Isaías 53, versículo 1 diz assim: olha como começa num pessimismo total. Quem deu crédito à nossa pregação? Aquele típico homem pregando na praça e todo mundo passando, parece que nem existe, é invisível. É Jesus. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O cara, mais um louco. Daqui uns dias está crucificado. Era assim naquela época. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. Olha a descrição. E como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem o quê? Nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos
nós. Bem diferente, não é? Comum. E por que nós fazemos acepção de pessoa? Isso é uma injustiça. Quando foi que eu ou qualquer pregador aqui nesta igreja vos ensinou, amados, a privilegiarem quem quer que seja? A consagração, o preparo é uma coisa individual. Nós fazemos para Deus. Se eu busco para o Senhor, porque eu preciso dele. Mas quando eu me proponho a ministrar a palavra, eu quero ser só um instrumento. E quando nós vemos quem quer que seja, com o microfone na mão, ou numa rodinha, num grupo pequeno de pessoas, falando o que as Escrituras dizem, tire os olhos da pessoa, de quem quer que seja. Não atente para a aparência. Se possível, feche os olhos, ouça a voz, se concentre e continua na sua mente dizendo: ó Deus, me ensina a ouvir a tua voz. Fala comigo. Sai da tua casa, meu amado, disposto a ouvir Deus por meio de quem quer que seja. E você vai começar a ver Deus falando. Quando o preconceito cair, a voz de Deus soará nítida, clara em nossos corações. Deus, Ele confunde os sábios usando coisas loucas. Não importa se a camisa do irmão está com a gola surrada, se o sapato está furado ou não foi engraxado, se as roupas não combinam, se está de terno ou não está, se está de gravata ou de camiseta, se está com a barba por fazer ou com a barba bem feita, se acerta todos os S's, parece professor de português, ou fala que vai entrar todo mundo às direita e às esquerda. Não se importe com isso, não se deixe levar, porque não é isso a palavra de Deus. Ela está atrás dessa barreira que muitos criaram. E se você aprender a pular esta barreira, meu irmão, aí virá o prazer. Aí os louvores tocarão profundamente a alma. Aí nós vamos nos quebrantar diante de Deus e nos humilharmos. Aí nós teremos prazer em nos ajoelharmos e adorarmos a Deus. E quando um servo disser: eu vim trazer a palavra do Senhor, antes que ele abra a boca, nós vamos dizer: glória a Deus, eu vim te ouvir, Senhor, fala comigo. E Deus vai falar. Deus vai falar. Seja em 1h30 de pregação, como eu tenho costume, ou em 50 minutos. Também não se acostume com 30 minutos para baixo, tá? Porque é impossível que um pregador se esgote em falar em Deus. Nós muitas vezes limitamos a mensagem para que ela não se torne muito exaustiva. Mas também pregar 10 minutos, 5 minutos, a gente também não pode concordar com esse tipo de história. Tem muito mais a se falar de Deus. Amém? Mas que nós aprendamos a olhar além do vaso. Todo vaso é de barro. Todos os vasos quebram. Todos os vasos com o tempo precisam de reparo. Todos. Mas o tesouro incalculável que ali está nunca perde o valor. É sempre o mesmo. Brilha sempre da mesma forma. Sempre nos enriquece a alma. Nós só não podemos olhar para quem está diante de nós. Em 1 Samuel 16:7, o profeta saiu com uma botija de azeite. Ele já havia consagrado um homem alto, forte, de uma beleza mesmo chocante, como a Bíblia diz. Ele se diferia de todos os homens em altura e até em beleza, Saul.
E Deus disse para agora Samuel: já desprezei Saul, tenho outro rei. Vai na casa de Jessé, leva a botija de azeite. E Samuel foi pensando: qual será o mais bonito, o mais forte, o mais capaz? Mas no meio do caminho Deus pegou o profeta e disse assim: Samuel, não atentes para a estatura nem para a aparência, porque eu, Senhor, tenho rejeitado, porque eu, Senhor, não olho e não vejo como os homens veem. Os homens veem o que está diante dos olhos, eu, Senhor, vejo o coração. É com esse olhar que eu quero dizer que nós temos que olhar. Olhe para o ministério maravilhoso do profeta Elias. Foi em primeira classe, sem morrer, né? Numa carruagem de fogo. Mas o interessante é que o povo se afeiçoou dele. Ele devia ter uma presença marcante. Devia ser um homem que tinha uma presença, com cara de profeta, sabe? Mas quando ele subiu, outro assumiu o cargo. Eliseu. Já a Bíblia diz que Eliseu já não foi bem aceito. Primeiro, ele já era careca, a Bíblia diz. Sinal de que Elias era cabeludo, topetudo. Não devia ter aquele aspecto medonho que até um leão fugia no meio do caminho do profeta. Ele ia ser um homem desengonçado, talvez nem simples, até manso demais, sabe? Delicado. Uma pessoa meio... Tanto é que vários jovens zombaram dele. E aí, profeta carequinha, eles disseram. Na tradução original é careca, na nossa está calvo. Amenizaram a dor um pouquinho do profeta. E aí, carequinha, vai subir também? Olha o sapo. Quer dizer, você é um pobre coitado, rapaz. Até parece que você pode chegar na sombra de Elias. Mal sabiam que duas ursas estavam esperando que o profeta dissesse: pode comer. A Bíblia descreve que todas aquelas dezenas de jovens não conseguiram fugir. Primeiro milagre. Qualquer jovem consegue fugir de um urso. Dezenas então, mas Deus travou as pernas dos jovens, como travou as rodas dos carros de Faraó. E aí as ursas deitaram e rolaram. Porque zombaram de um homem que tinha 2 vezes mais a unção de Elias. Eles olharam para a aparência e se esqueceram que Deus olha para o coração. Não se importe tanto com a tua própria aparência. Você é homem de Deus, mulher de Deus. Você perde muito tempo com isso, meu amado. Ah, se os homens e as mulheres caprichassem no espírito, como tem caprichado no físico, na maquiagem, nas roupas e no exterior. Ah, se caprichassem no espírito assim, haveriam muito mais santos, muito mais homens e mulheres cheios do espírito. A sensualidade seria derrubada, destruída. O status do poder, da beleza seria esmagado. Não teria o respeito que tem e o primeiro lugar no coração de tantos. Deus ainda continua, meu irmão, olhando para os corações, tá? Eu e você não vamos impressionar o Deus da beleza com a nossa aparência. Cuidar de si mesmo é uma coisa, mas deixar que a vaidade nos desvie da espiritualidade é burrice. Há uma beleza muito maior dentro de cada um de nós, que pode ser exteriorizada. Basta nós começarmos a atentar para isso. Deus fala por meio de homens, e de mulheres, e de crianças. Deus só não fala por meio de jumento, tá? Uma pessoa disse para mim que Deus falou pela boca de um burro com Balaão. Vai ler a Bíblia, meu filho.
Deus, se fosse Deus quem tivesse falado pelo burro, ele não teria dito, por que me bates? Já pensou? Ei, por que você está me batendo? Deus está falando, meu irmão? Era o próprio burro falando. Era o próprio animal falando para Balaão: ei, estou querendo te ajudar, tem um anjo com uma espada desembainhada na minha frente, e você ainda senta o rei, seu ingrato. Não é Deus falando, é o animal falando, meu irmão. Deus falou e Ele continua falando por meio de homens. Então não despreze ninguém. E no dia em que você abrir a boca, você vai ver fluir também de você a autoridade, porque as pessoas também vão prestar atenção no que você fala. Pode ter certeza disso. Quarto ponto aí mesmo em Hebreus, na parte B deste versículo 1, do capítulo 1, diz assim: a nós falou-nos nestes últimos dias, por quem? Pelo Filho com F maiúsculo. Isso é maravilhoso. Tem uma música antiga que diz: queria estar ouvindo a tua história contada ao pé das ondas de outro mar, ouvir da tua boca as maravilhas que hoje sei. Ah, eu queria estar no barco em meio à tempestade e ver o mar calar ao som da tua voz, e ouvir o cego dizer: era cego e agora estou vendo. Ah, como eu queria! Mas apesar da distância e do tempo, tua voz me guia hoje. Mesmo não estando lá, o Filho de Deus continua sendo o nosso pastor. E ele diz que as suas ovelhas conhecem o quê? Tem pessoas que não conhecem a voz de Deus. De duas uma. Ou porque não são ovelhas dele, ou porque não tem tempo para ouvir. Já pensou? Que tristeza. Nos falou também pelo Filho. Para você ouvir o Filho todo dia, nitidamente você precisa de ler todos os dias os evangelhos, os 4 evangelhos. Toda a Bíblia em si é um pronúncio sobre o Messias, sobre ele. Mas os evangelhos é de forma explícita, suas palavras poderosas, sua simplicidade, seu poder magnífico, inspirador. Ouvir Jesus, permitir que o Filho de Deus conduza os nossos passos, é uma honra. É uma honra que muitas pessoas não enxergam, não querem experimentar. Tem um vídeo, eu até baixei ele um tempo atrás, que eu vou mostrar para os irmãos. Os turistas, acredito ser americanos, porque estavam falando inglês, chegaram diante de um pasto gigante, centenas de ovelhas bonitas assim. Aí o pastor das ovelhas deu acesso para eles: vai lá, chama elas, chama as ovelhas para ver se elas vêm. Aí vai uma moça, eu não sabia como é que eu vou chamar, né? Eu falava, ovelha, eu gritava e dançava, esperneava, e as ovelhas só comendo. Parece que ninguém tinha dito, parece que eram surdas. Aí foi um homem, acho que o pastor da igreja, e chamando, e gritava e esperneou, as ovelhas nem se mexeram. Aí todo mundo dava risada. Aí o pastor cansou de ver aquele pessoal. Aí o pastor, meu irmão, falou algumas palavras no jeito dele. Tipo assim: ei, aqui. De repente elas pararam de comer. Aí fez todo mundo assim, ó. Começou. Aí uma foi, as outras, meu irmão, aí você vê eles falando inglês ali de forma nítida. Ah, glória a Deus, aleluia. As ovelhas ouvem e obedecem à voz do seu pastor. Se você é ovelha, você precisa buscar ouvir essa voz todo dia. Não tem como errar o caminho se ele estiver nos guiando.
Ele tem de estar à frente. Só há um pastor e um redil. E ele tem prazer em nos guiar. É como eu disse de antemão, no início da mensagem, seja nos pastos verdejantes ou no vale da sombra da morte, o que importa é que Ele estará conosco a nos guiar. Sabe quando? Nós vamos ouvir nitidamente quando nós nos arrependermos e dissermos: Senhor, perdoa a minha negligência, a minha dureza de coração, tenho andado desapercebido, correndo para cá e para lá por causa das coisas desta vida, pequei contra o Senhor. Estou a milhões de quilômetros, eu sinto, da Tua presença. Por favor, me ensina a ouvir a Tua voz, porque eu quero obedecer, eu quero Te seguir. Ó pastor da minha vida, me chama esta noite, me chama nas madrugadas, me chama pelas manhãs, me chama ao entardecer, me chama no pôr do sol, no crepúsculo, me chama, eu quero Te seguir. E quando você começar a ouvir a voz do pastor de nossas almas, o sumo pastor, Jesus Cristo, meu irmão, aí você vai entender que não tem como outras vozes nos desvirtuarem do caminho. É aí que nossos passos serão firmes e certos no Senhor. Deus fala por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 3, uma quinta forma de Deus falar conosco. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Amém? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Até aqui, tá bom. Deus fala por meio do Espírito Santo. Deus bendito eternamente é o Espírito do Senhor. Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse Ele. Este livro que nós chamamos de Bíblia seria incompreensível a nós se não fosse Ele. Bom, ele nem existiria se não fosse Ele, porque todos os profetas não foram inspirados pelo Pai ou pelo Filho, foram inspirados pelo Espírito Santo. Imagina, quem pode falar mais do que Ele? Jesus disse: se eu não subir, Ele não pode descer. Enquanto eu estiver aqui, o Pai não pode enviar o outro Consolador. Mas quando eu for, então Ele virá e vos ensinará todas as coisas, como eu vos tenho dito. Você vê Jesus andando por aí? Não vê, porque Jesus não está na terra. Ele está intercedendo por nós, na sua advocacia divina. 1 João 2,1 diz isso. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas enquanto Jesus advoga a nossa causa, aqui na terra, agora, hoje, ao redor de toda a terra, em todas as línguas, o Espírito Santo está ministrando a sua voz, a sua palavra. Não há limites para Ele. Jesus chegou a dizer: olha, vocês podem até pecar contra mim. Se vocês pecarem contra mim, vocês encontram perdão. Mas se vocês pecarem contra o Espírito Santo, vocês não serão perdoados nem agora e nem na eternidade. Nunca mais. Porque se Ele for afastado de vocês, por culpa vossa, ninguém mais pode salvá-los. Era isso que Jesus estava querendo dizer. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala de dia e de noite, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio.
Quando nós nos sentimos incomodados, mesmo não ouvindo nitidamente a voz do Espírito, quando nós nos sentimos incomodados, você olha para uma pessoa e aí você é chocado com um impulso espiritual. Fala de Jesus para aquela pessoa. Pronto, aí você fica travado, pensando, é coisa da minha cabeça, acho que eu vou falar depois. Será? Não duvide, é o Espírito Santo que quer usar a tua boca. Não perca essa oportunidade, não perca o prazer de abrir os lábios e deixar o Espírito falar. Porque Jesus disse, não tema, quando vocês forem arrastados perante tribunais, diante de presidentes, de autoridades, porque quando vocês abrirem a boca, o Espírito Santo falará por meio de vós. Todos nós podemos ter essa experiência de não só ouvir o Espírito, mas de sermos usados para que Ele fale por meio de nós. Se o Espírito Santo nos disser, não faça isso. Ele fala numa altura primeiro. Não faça isso. Se nós endurecermos nosso coração, na segunda vez ele vai falar assim, não faça isso. E se nós insistirmos na rebeldia, ele vai falar mais uma vez, não faça isso. E se nós continuarmos nessa tolice, ele vai falar assim, ninguém mais poderá nos salvar. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo deixou bem claro, numa lista de mandamentos para a igreja, dentre elas, eu quero enfatizar, não extingais o Espírito. Extinguir, tirá-lo, escorraçá-lo, tapar os ouvidos quando ele fala. Não tem um comercial ridículo? Olha, tem publicitários de mau gosto. Não tem um comercial aí de presunto? O cara vai comprar um presunto, não, tampando o ouvido do presunto. Não, sinceramente. É o fim do mundo. É o apocalipse, meu irmão. Mas tem gente tão estranha quanto esses publicitários. O Espírito Santo fala, não vem não, irmão. Não vem me passar sermão, não. Eu creio em Deus do meu jeito, Deus conhece meu coração. Pessoas que não querem ouvir o Espírito Santo têm esse argumento afiado. Não é? Deus conhece meu coração. Não vai para a igreja. Não evangeliza. Não se consagra. Não é um bom exemplo. Nem em casa, nem na sociedade. É infiel. E aí você vai falar, não, que ele tem ciúme. Não fala não. Acho que tem gente que fala até línguas estranhas muitas vezes para atrapalhar o pregador mesmo, para não ouvir o que Deus tem para falar. E o pregador está falando, não é? Quando o Espírito Santo falar para nós, não. E se ele já estiver falando baixo, é tempo de pôr a boca no colo. O volume pode aumentar. O grande problema é que o Espírito Santo não pode ser enganado. Ele sonda o mais profundo do nosso ser. E se nós endurecermos nossos corações, veja o que aconteceu com o povo de Israel, também acontecerá com nós. Verso 7 de novo aí de Hebreus 3. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar
do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se, olha a condição verbal, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. O Espírito Santo é Deus presente, todo-poderoso, de uma sensibilidade extrema. Da mesma forma que é pesado o julgamento para quem endurece o coração, é grande o galardão para quem amolece o coração. Para quem, quando ele diz assim, não, e o homem se desvia do mal. O mal está aqui, o Senhor diz, entra para a direita, o homem entra para a esquerda. Jó, ele tinha um título tremendo, que a igreja tende a aprender a seguir. Era homem justo e se desviava do mal. O mal também estava no caminho dele, mas ele se desviava. Sempre haverá uma porta de escape para quem quer ouvir a voz do Espírito Santo. Há um caminho de santidade a ser trilhada, mas nós precisamos deixar o Espírito falar. E eu digo para os irmãos, o Espírito Santo não quer voluntários, ele quer servos. Servos. Eu não estou aqui porque me voluntariei. Eu estou aqui porque sou escravo de Deus. Não importa o desgaste. Não importa os perigos. Pode ter um preço um dia. Mas eu morro como servo. Mas eu enfraqueço como servo. Jamais como rebelde. Se enfraquecer com as coisas do mundo. Se destruir com as coisas do mundo. Porque quando o homem cai por causa das coisas do mundo, dificilmente ele consegue se levantar. É por isso que Isaías foi bem claro. Até os jovens enfraquecem e caem. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão aos céus com asas como que de águias. Ouça o Espírito Santo falar com você. Lá em Apocalipse, depois em casa, uma lição de casa. Leia todas as cartas às 7 igrejas da Ásia, porque em todas elas se diz, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Penúltimo ponto. 2 Timóteo capítulo 3. Vamos lá. 6º ponto em que Deus fala. Já estamos quase indo rumo à conclusão da mensagem. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Amém, irmãos? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Reis, monarcas, impérios, até o próprio Satanás se levantou contra as Escrituras. Destruiu as primeiras gráficas que o homem criou para imprimir as Bíblias. Pôs fogo nas cópias originais. Trabalhos de décadas de sofrimento. Pessoas deram a vida para traduzir a Bíblia em outros idiomas. E os inimigos invadiram suas casas, mataram seus filhos, esfolaram esses tradutores vivos, queimaram os pergaminhos originais. Os apóstolos foram perseguidos, a palavra de Deus foi abominada.
As religiões tentaram impedir o acesso ao público, ao povo comum. Pessoas diziam de forma maliciosa: não leia este livro não, senão você será enfeitiçado. Porque eles viam uma mudança em quem lia. Todos estes morreram. Todos estes poderosos tombaram. E Satanás parece que não se cansa de ser humilhado e envergonhado. Olha a Bíblia. Cadê os perseguidores? Cadê os monarcas que queimaram as Bíblias? Os que mataram os tradutores? Que rasgaram com ódio os pergaminhos originais, escritos pelo próprio punho de profetas e apóstolos? Quem tem uma Bíblia aí pode levantar ela assim? Olha isso. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. É a palavra de Deus. Temos que ser gratos por vivermos num país onde há liberdade ainda de expressão e religiosa, onde podemos ter várias Bíblias em vários idiomas, Bíblias de estudo. Temos que louvar a Deus por isso, mas não podemos permitir que esta liberdade se torne um tropeço de preguiça para desprezarmos a carta de amor que o próprio Deus escreveu para mim e para você. Amém, jovens? É uma carta de amor. Eu lembro quando eu fui pela primeira vez lá na Bahia. E naquela época não tinha GPS. Meu pai fez um mapinha. Meu pai tem aqueles mapas, aqueles guias antigos de comprar desse tamanho, né? Aí ele fez um mapinha resumido. E não é que eu cheguei lá, entrei na pista tal, na BR tal, e fui. De repente estou lá, no sertão. Fui para a Bahia por meio de um mapa. Se eu não tivesse usado, talvez eu estaria até hoje perdido. Porque não é brincadeira. Né? Sobe e desce e nunca aparece. A única forma de nós chegarmos até o céu é se nós usarmos esse guia. Aqui está o padrão de santidade. Aqui está o padrão de cristianismo. Aqui está o que é heresia, o que é verdade absoluta. Aqui revela, mostra, não tem como ser enganado. Todo homem que com uma fé infantil se aproxima das Escrituras no intuito de ouvir a voz de Deus, sempre a ouve, sempre se alimenta. Tem um grupo de pessoas por aí que gostam de frequentar igrejas de caixinha de promessas. Igrejas de caixinha de promessa é aquela igreja que só fala o que a pessoa quer ouvir. Sabe aquelas caixinhas que vende lá na Conde de Sarzedas, né? Tem 1000 promessas, mas, meu irmão, dá até gosto. Primeira promessa: eu te dou a terra que manda leite e mel. O cara fala: eu sou o que sou, né? Aí ele pega o próximo: porque te amei com amor eterno. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Se passares pelo fogo, não te queimarás. As águas não te submergirão. O cara até dorme inspirado. E aí ele acredita que a Bíblia é isso. É um conto de fadas. Sabe? Porque se você, meu irmão, extrair da Bíblia, tentar dividi-la, separá-la, tirar do contexto os versículos, você transforma a Bíblia na mãe das heresias e pode conduzir os homens ao inferno. Os fariseus usavam o Antigo Testamento para levar os homens para o inferno, disse Jesus. Ele disse: vocês, fariseus, dão a volta em toda a terra tentando converter alguém ao proselitismo, transformar alguém em prosélito, em judeu. E quando vocês conseguem vocês tornam essa pessoa mais digna do inferno do que vocês.
nós temos que ouvir o que Deus tem para falar em tudo. Quando Ele diz também, arrepende-te. Agora imagina uma caixinha de promessas, 1000 promessas, você vai lá e compra. Aí a primeira que você tira, arrepende-te. Porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí você tira o texto e você vai ficar com medo. Não é? Aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O cara até... Pronto, fechou mais uma empresa. A empresa de caixinha de promessas, usando a Bíblia, foi à falência, porque ninguém mais compra, ninguém é louco. As pessoas querem ouvir aquilo que delicia a alma. Isso daí, meu marido, você vê na pregação, vê na música, né? Não é ouro de Ofir. Tu és precioso, pode abandonar Deus, Deus nunca vai te abandonar. Segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Se deixarmos o Senhor, Ele também nos deixará. Vai confiando nesses músicos, estrelinhas, gospel, e você vai ver onde você vai parar ouro de Ofir. Precioso e precioso, que te levanta o ego lá nos céus. Nos torna orgulhosos de nós mesmos, quando nós deveríamos ter vergonha de nós mesmos. Foi por causa de nossos pecados que Cristo pagou alto preço naquela cruz. Não há mérito nenhum em nenhum de nós. Nós não somos nada. Nada. Nem se o melhor pregador e nem o melhor músico encher a nossa baixa autoestima lá em cima. Não se deixe enganar. Olhe para si mesmo. Seja sincero com a tua alma. Veja o quanto você depende da graça, da misericórdia. E se não fosse Jesus, se não fosse a sua misericórdia se renovando cada manhã, nós temos que pôr um fim nessa cultura evangélica que tenta nos tornar super-humanos, de pastores, bispos, apóstolos e profetas, super-heróis, intocáveis, porque ninguém é assim. Ninguém é assim. Quando Jesus se fez carne, Ele se humilhou até o pó, Ele disse: no mundo, todo mundo quer estar sentado na mesa, mas eu sou o garçom, eu sou aquele que serve. Temos que aprender a servir. Temos que aprender, meu amado, a ficarmos em silêncio. Nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que ao tempo dele Ele nos exalte. Então aí nós veremos um cristianismo verdadeiro. É por isso que eu não ouço mais as músicas atuais. Me desculpem. São pouquíssimas. Me tornei muito crítico. Mas não é porque eu quis. Foi porque a Bíblia lavou a minha alma. Foi porque as Escrituras modificaram a minha forma de pensar. Não tenho para onde fugir mais. E nem quero. Quero ser eternamente escravo das Escrituras. Eu não vou mais contra a minha consciência, porque eu sei que Deus me guia por meio dela, quando Ele lava a minha alma com a sua palavra. Precisamos buscar mais raízes. Hoje foi cantado aqui um trecho de um hino, até com uma certa aceleração, que muitas vezes até me incomoda, porque o contexto daquele hino foi com lágrimas de sangue. Sou feliz com Jesus. O homem que escreveu essa música perdeu toda a sua família no naufrágio. E depois, a perda irreparável, ele escreveu esse cântico dizendo, com o refrão que foi cantado hoje aqui: ainda que Satanás me roube, no entanto eu sou feliz com Jesus. Músicas que edificam a alma, nos colocam aos pés de Cristo. Músicas que não tem como ir embora e não rolar de noite na cama e dizer: será que eu estou preparado para esta noite? Porque até o Filho de Deus teve o seu Getsemane. E nós também fomos chamados para levarmos a nossa cruz. E isto é evangelho. É por isso que para ser crente tem que ser corajoso.
Porque nós temos que encarar Deus. Não precisa de tanta coragem para encarar Satanás. Não. Mas Deus. Tema e estremeça diante dele. Porque só Ele pode ser exaltado dentro da sua casa. Só Ele deve ser dignificado no nosso meio, não nós. Nós não precisamos de que ninguém encha a nossa bola, meu irmão. Você entende? Está entendendo o que eu estou te falando? Não precisamos de ter alta, baixa estima. Jesus disse, negue-se a si mesmo. A nossa estima tem que estar sepultada com o nosso velho homem. Para que não vivamos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então, quando os louvores falarem dele, da sua santidade, e nos convidarem a pôr a boca no pó, cantemos com todas as nossas forças. Mas sejamos críticos e não permitamos que tudo que chega aos nossos ouvidos entre em nosso coração, porque não é qualquer pessoa que bate palma na porta da nossa casa que nós vamos abrir a porta para ele entrar. Amém? Último ponto. Os irmãos concordam que Deus fala pela sua palavra? Amém. Último ponto. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 24. Diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Como assim? Sangue que fala? Como assim o sangue que fala melhor do que o de Abel? O sangue de Abel fala muitas coisas. Volte lá, no Éden, próximo do Éden, em Gênesis. Veja Adão e Eva saindo cabisbaixos pela reprovação. Veja, em questão de segundos, Deus dando filhos e esperança a eles. Caim, primogênito, depois Abel. Veja jovens, adolescentes, agora homens. E veja Caim, de forma injusta, traiçoeira, matando por causa da inveja do seu próprio irmão. No princípio da humanidade, há uma notícia como os noticiários dos dias de hoje. Um irmão assassinou o outro. O sangue de Abel, quando caiu na terra, foi para Deus uma dor muito grande, porque o sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Abel ensina o quanto o pecado é amargo. E ele gritou, e Deus não quis tapar os ouvidos. O sangue de Abel regou aquela terra, e aquilo fez com que o Senhor se entristecesse profundamente com a humanidade. Como pode homens que foram criados à sua imagem e semelhança cometerem crimes tão abomináveis? Se tornaram tão piores quanto o próprio Satã. O sangue de Abel fala disso para mim. De uma dor, de uma injustiça, de uma traição. O sangue de Abel. Mas um dia, há 2000 anos atrás, Deus resolveu falar de todas as formas. Chegou a gritar. O Filho de Deus estava ali crucificado. E sobre o seu corpo, desde a sua cabeça, escorria um sangue carmesim por todo o seu corpo. A honra no passado era quando o óleo de azeite descia pela cabeça de Arão, como diz o Salmo 133, escorria pela sua barba e tocava até a orla do seu manto. Mas agora é cruel a visão. É um sangue de um inocente sendo derramado até a terra seca de Israel e regando aquela terra. Quando aquele sangue regou a terra,
voz do sangue de Abel se silenciou. Havia uma nova mensagem no sangue agora. O sangue do Filho de Deus falaria muito a todos nós. Deus se propôs naquele dia a falar alto, altissonante. Note, leia os últimos instantes de Cristo na cruz. Até os céus que nós falamos no início pregou. Não é? O céu ficou escuro perto do meio-dia. Todos os elementos do universo se propuseram a falar. O madeiro, somado àquele madeiro que estava direcionado aos céus, formava e gritava à humanidade alguém de braços abertos. Eram palavras que quem estava ali não tinha como não ouvir. Ele estava de braços abertos. E a Bíblia escreve que Jesus ficou em silêncio, um silêncio total, que incomodava quem estava ao pé da cruz. Os céus gritando, o Criador, o universo. Como vocês podem ter feito isso? Aquele sangue não estava falando de injustiça agora. Porque o sangue de Jesus não fala de injustiça. O sangue de justiça, o sangue de Jesus, perdão, fala de amor. Toda aquela ira que Deus estava sentindo por causa do sangue de Abel, porque desde lá do princípio, tão inocente e assassinado daquele jeito. Mas o sangue de Abel não podia elevar a alma de ninguém, não podia salvar ninguém. Mas agora aquele sangue que caía naquela terra falava de perdão, de reconciliação, de esperança. O sangue de Jesus Cristo fala de comunhão, fala da possibilidade de sermos libertos do pecado. O sangue de Jesus fala da vida eterna, fala da reconciliação. O sangue de Jesus fala tudo isso e muito mais. Basta nós prestarmos atenção nele. Não é mais o sangue de Abel que clama diante de Deus, mas é o sangue do Filho de Deus derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Foi por isso que Jesus disse: sempre celebrem o meu sangue em memória de mim. Porque sempre estaremos nos lembrando do que esse sangue diz. Esse sangue fala muito profundo. Esse sangue pode levantar o homem do montouro, do lixo, lavá-lo, purificá-lo, transformar religiosos brutais como Saulo em apóstolos tremendos, humildes como Paulo. O sangue de Cristo, ele fala de forma clara o quanto Deus nos amou. E eu encerro exatamente com esta última forma de Deus nos falar. Olhe para o sangue de Jesus. Veja se ele não está falando ao teu coração. Foi por amor a você, meu irmão. Foi por amor a mim. Não tem uma vez quando eu elevo a minha alma àquele sangue que escorria de Cristo, derramado por mim. Não tem uma vez que eu não vejo o Senhor de braços abertos. Não tem uma vez que eu não vejo os céus com a porta aberta, esperando. Não tem uma vez que eu não vejo um pai que espera o filho pródigo no portão. Eu vejo aquele sangue. Eu vejo a esperança comigo. Esse sangue me diz: olha, você experimentou desta dádiva. Então, anuncie este sangue aos homens. Fale que este sangue foi derramado por amor a eles. Que Deus não está levando em conta o tempo da ignorância, mas está dando uma oportunidade. Todas as vezes que eu penso nesse sangue, eu sou renovado. Porque foi o sangue de Jesus que me lavou e que me remiu das minhas iniquidades.
Não há outra forma do homem ser salvo se ele não for lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus fala por meio da criação, da consciência, dos profetas, do seu Filho, do Espírito Santo, da palavra de Deus e do seu sangue. Deus fala, só não ouve quem não quer.